É, minha rapaziada, tava vendo a final da Copa do Mundo de Clubes, quase que dá ruim, obrigado, Safonov, que se não fosse você, papai do céu, não sei o que poderia ter acontecido aqui não. Cara, quando saiu o gol do Flamengo, que mora aqui no Rio, quantidade de fogos, acho que nem Copacabana. Mas enfim, deu tudo certo, e deu tudo certo também na negociação do Atlético com o Juan Camilo Portilla, jogador do Tajeres, volante do Tajeres, colombiano, da seleção colombiana, deu o ok pro Atlético. O Atlético já considera a negociação como certa e agora é esperar o jogador vir pro Brasil, trazer suas coisinhas e ser o novo volante do Furacão. Muita coisa para falar, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, isso é muito importante, me ajuda demais. Mas eu acho que o primeiro ponto para a gente trazer aqui sobre a contratação do Portiga é elogiar o Atlético. O Atlético ele pensa, primeiro de tudo, num jogador que vários clubes já bateram na porta do Tajeres para tentar a contratação do jogador. O Atlético vai de novo num cenário que parecia muito improvável. Já está falando de clubes como, sei lá, Galo, que a gente sabe que mesmo irresponsável financeiramente, é um clube que tem uma realidade financeira de um investimento muito maior que o Atlético consegue a negociação. Tá virando rotina o Atlético ir nos mercados sul-americanos e conseguir grandes nomes, pelo menos para aquele contexto. Podem ter dado certo ou não. O caso do Gamarra, o caso do Léo Godoy, mas o Atlético foi lá e trouxe. Caso do Benavides, caso do Viveiros, agora o caso do Portija. O Atlético encontra no mercado sul-americano uma alternativa para tentar driblar os preços exorbitantes e completamente abusivos do futebol brasileiro. Isso precisa ser dito com todas as letras. O Atlético, ele vem sendo um tubarão. Se a gente reclama do fato do Atlético ser um clube vendedor dentro do futebol brasileiro, dentro do mercado sul-americano, o Atlético vem sendo um tubarão e traz um jogador que 100% das pessoas me falaram muito bem sobre o Portija. Eu fui atrás para entender o que o jogador pode nos oferecer, tirei boas conclusões, mas cada vez mais ouvindo pessoas, seja de dentro do Atlético, seja de fora, as referências são as melhores possíveis para o nosso novo volante. Eu acho que existe uma indefinição. Vai ser camisa 5 ou vai ser camisa 8? Eu acho que esse grande ponto de interrogação mostra uma característica muito interessante do Juan Portilla, que é essa capacidade de jogar em mais de uma posição, essa capacidade de ser um jogador versátil, mas também um jogador que ele vai depender das movimentações de mercado do Atlético para entender exatamente o posicionamento dele. Porque eu acho que se o Cubas fechar, acho que a gente vai ter um Portige ali realmente sendo mais um camisa 5 para qualificar esse primeiro passe, trazer mais capacidade competitiva numa marcação zonal na entrada da área. E acho que vai potencializar muito quem está ao redor dele. Porque vai dar mais liberdade, por exemplo, para jogadores como o Filipinho sair para pressionar, vai trazer mais segurança para o meio-campo do Atlético no sentido mais coletivo e principalmente vai dar mais liberdade para o Zapelli ser o jogador desequilibrante através do passe que a gente sabe que o Zapelli é. Então acho que é uma edição de muito peso para uma posição que o técnico da Helman já queria há bastante tempo. O técnico da Helman, desde que chegou, deixa claro, a prioridade é um volante. A gente quer buscar um volante e depois de algum tempo e depois de algumas negociações não tão bem sucedidas, a gente chega ao nome desse volante que até outro dia estava sendo titular da seleção colombiana, que até outro dia estava sendo um nome de peso dentro do futebol argentino, grandes clubes argentinos da MLS, da Liga Mexicana também querendo o Juan Camilo Portilla. E acho que entra numa lista dentro do time do Atlético que está pronto para dar esse salto da Série B para a Série A de jogadores que eu acho que a gente pode confiar dentro de um contexto de Série A. Não é à toa que tantos clubes que hoje estão na Série A foram atrás do Portilla, buscaram informação sobre o Portilla, quiseram a contratação do Portilla, porque é um jogador que eu acho que entra na lista dos melhores do país. Óbvio, vai depender muito de adaptação, vai depender muito de
de encaixe no sistema coletivo do Atlético, mas no final das contas o Portijo é um jogador que chega com uma moral muito grande no futebol brasileiro e, óbvio, vai ter que se comprovar, mas já é um indício muito legal. Acho que pode até ajudar, por exemplo, na evolução de um Filipinho, trazendo mais maturidade, trazendo ensinamentos. Acho que se a gente tiver para volância Portijo e Filipinho, não sei nem se faz tanta questão o Cubas, porque você permite que o Atlético tenha Zapelli, Portija, e aí tem um jogador de mais dinâmica ali, podendo ser o Dudu, podendo ser o João Cruz. Acho que faz bastante sentido pro time do Atlético também. E para comemorar que o Portija ele preenche uma lacuna que eu acho que todos os gringos que deram certo recentemente no Atlético, eles preencheram essa lacuna. E essa lacuna é a questão do muito forte fisicamente. Eu acho que é isso que o torcedor do Atlético pode e deve se apegar de todas as formas. O Juan Camilo Portilla é um jogador que está muito preparado fisicamente para ajudar o Atlético. É um jogador que está muito preparado fisicamente para ser um alicerce dessa equipe. Para o jogo sem bola do Atlético, a gente sabe, é necessário que você tenha esse jogador forte para competir. O Atlético tende, por tudo que a gente viu do trabalho do Odair Hellmann, ser um time de transição. Então, para ser um time de transição, o processo ofensivo começa a partir do desarme. O processo ofensivo começa a partir dessa roubada de bola, dessa aceleração. Então, no final das contas, eu acho que o Atlético ele tem tudo ali para ter um jogador que passa muita segurança para a entrada da área, muita segurança física de ser um jogador muito competitivo, um jogador que tem uma estatística muito interessante no sentido de ser um jogador com alto índice de rebatidas, ou seja, duelos aéreos do Portija são sempre muito bem sucedidos. Para um time que sofre tanto com a bola aérea, acho que qualquer contribuição, não necessariamente só de zagueiros, acaba sendo muito bem-vinda pro Juan Camilo Portija também ajudar a gente nesse calcanhar de Aquiles que o Atlético teve ao longo de toda a temporada. Fazendo um resumo, acho que as teve o Alejandro Garcia, né? Então dá para dizer que é a segunda contratação do Atlético. Gostei do Alejandro Garcia, mas gostei muito mais do Juan Camilo Portilla, jogador que eu acho que chega muito pronto para ser aquele tipo de jogador que traz huevos pro Atlético, né? Um jogador competitivo, mas um jogador de boa bagagem, um jogador de bom histórico, um jogador que eu acho que tem tudo para auxiliar o Furacão de todas as formas, ter um time ainda mais qualificado. É aquilo, jogador caro é o jogador que não ajuda. Investimento acho que vai valer a pena. E um Atlético que vai pro Beira-Rio na primeira rodada da Série A, um pouquinho mais preparado para bater de frente com os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro nesse retorno. E sendo bem sincero para vocês, com vocês, vai ser um time forte, cara. Vai ser um time com Julimar, com Viveiros, com Portija, com Benavides, com Teran. O Atlético fisicamente chega na Série A como um dos times mais fortes da competição e acho que isso vai acabar fazendo total diferença. Acho que é uma boa leitura do scout realmente se for algo proposital. Enfim, tamo junto, forte abraço, é nóis e ó, seja bem-vindo, Juan, seja bem-vindo.